Cristo em Cântico, Cantares, Cântico dos Cânticos, capítulo 4, verso 16. Cântico dos Cânticos 4, a partir do verso 16. Cântico 4, verso 16. A palavra de Deus, a Lucinha vai estar fazendo a leitura para nós. Nós vamos falar um pouquinho hoje, irmãos, sobre o alvo da provação, da tribulação. Antes de nós sermos introduzidos no reino, nosso Senhor, Ele veio a este mundo em carne para que tirasse o nosso pecado. Todos nós sabemos que na cruz, no corpo de Cristo, ali nós somos crucificados com o Senhor. Fomos mortos nele, morremos para o pecado, o velho homem foi crucificado. Mas tudo isso, o Pai, Ele tem um propósito. Ele sempre vai nos tirar de uma situação para uma outra. Ele nunca vai salvar uma pessoa, regenerar uma pessoa, para que aquela pessoa seja tão somente liberta do pecado. Muito mais que isso. O chamado do Pai para a nossa vida, ele é muito grande. Ele é tremendo. Então ele nos chama de uma situação, ele nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Agora, lembra quando eu disse lá no Evangelho de João? Precisa abrir, só vou citar aqui. Quando ele teve aquele primeiro encontro com Pedro, lembra que ele disse para Pedro? Tu és Simão, filho de João. Tu és Simão, filho de João. Simão significa uma pessoa instável. Tu és Simão, mas tu serás chamado Pedro. Cefas. Tu és instável, mas eu em ti te farei uma pessoa de caráter. E foi isso que ele fez com Pedro. Todo o discipulado dele é o nosso discipulado também. Que ele fez com Pedro ali. Muito interessante. E uma vez que o nosso Pai nos coloca em Cristo Jesus, somos novas criaturas, sem sombra de dúvida. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Agora, Jesus nos faz um convite. Jesus gosta de convidar os cansados, sobrecarregados, para que nele nós possamos descansar nele. É o nosso descanso. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Mas depois ele faz um outro convite. Se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Lucas 9, 23. Então, negar a si mesmo é você ir contra você mesmo, contra as suas vontades. Nós comentamos um pouquinho ontem à noite aqui. Agora, nesse caminho da cruz, nesse caminho até a glória, onde nós seremos conduzidos à vida e à piedade, ele já supriu tudo para nós. Mas nós temos que trilhar esse caminho. Agora aqui em Cântico 4, verso 16, a irmã vai estar lendo para nós. Aqui é a voz da Sulamita. Sulamita, ela é uma figura da igreja. Salomão é uma figura de Cristo. Mas antes de nós entrarmos aí, nós vamos ver o que a igreja é. Qual a importância da igreja. Para a gente entrar aqui na faculdade para fazermos um mestrado na tribulação. Para nós vermos o quão importante é a aflição na nossa vida. Por exemplo, em Provérbios 3, verso 4, 5, 6 ali, a palavra fala que ela diz o seguinte: reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Então, quando nós o reconhecemos, não em um, não em dois, mas em todos os nossos caminhos, aqui é para nós reconhecermos que é o Senhor tratando conosco. E Ele sempre vai tratar. Então, nada de anormal vai acontecer na vida de uma nova criatura. Tudo é pelo propósito do Pai. Tudo é pelo propósito de Deus. Então, a igreja
Veja que linda a expressão. Vamos ler aqui, minha irmã, você está em Cântico, vamos dar uma olhada antes de ler o versículo 16. Leia para nós aí, capítulo 4, o versículo 7. Tu és toda formosa, querida minha, e em ti não há defeito. Irmãos, essa é a igreja. Aqui a voz do esposo, uma figura de Cristo. Tu és toda formosa. A igreja, irmãos, nós como igreja do Senhor, nós somos a igreja formosa. Agora, por que que a igreja é formosa? Põe o dedinho aí, deixa marcado aí, dá um pulo no Salmo 45, versículo 2. Bem rapidinho para a gente não perder tempo. 45, verso 2. Vamos entender aqui algumas coisas importantes aqui, para que essa é uma igreja já amadurecida. Uma igreja que passou pela aprovação. Se você ler aqui os versículos anteriores, você vai descobrir, verificar essa verdade. Então lá em Cântico 4:7 fala: Tu és toda formosa, querida minha. Nós somos a igreja querida do Senhor. Ele ama a igreja, mas a igreja é formosa, né? Todo homem no pecado, ele não tem formosura nenhuma. É muito feio o homem no pecado, a mulher no pecado. Mas aqui diz que tu és toda formosa. Por quê? Olha só, Salmo 45, verso 2. Tu és o mais formoso dos filhos dos homens. Nos teus lábios se extravasou a graça. Por isso, Deus te abençoou para sempre. Falando de Jesus, tu és o mais formoso de todos os homens. Vocês entendem por que a igreja ela é formosa? Porque o formoso, ele habita na igreja. Por isso a igreja, ela é formosa. A igreja é linda, meus irmãos. A igreja foi comprada pelo Senhor por um bom preço. Somos a igreja de Cristo, somos o corpo de Cristo, a vida da igreja. E a igreja ela é formosa, ela é bonita, linda, querida, né? E depois aqui, voltando lá em Cântico, capítulo 4, versículo 7, a parte B do versículo aqui diz assim, olha: E em ti não há defeito. Irmão, o formoso habita dentro, o santo habita dentro, nos faz ser santo. Agora, quando o Senhor contempla a sua igreja, Ele não vê nenhum defeito na igreja. Vê essa igreja bonita, formosa, sem mácula nem ruga. Balaque, ele havia assalariado Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. Só que o Senhor não viu naquele povo iniquidade alguma, era um povo sem defeito. Quer ver só? Vamos dar abra lá em Números, capítulo 23, versículo 21. Números 23, versículo 21. Números 23, verso 21. Não viu iniquidade em Jacó, nem contemplou desventura em Israel. O Senhor seu Deus está com ele. No meio dele se ouvem aclamações ao seu rei. Aleluia. Então, ainda que o mundo via no povo de Israel iniquidade, mas Deus diz aqui a palavra que Ele não viu iniquidade em Jacó. Às vezes até o mundo pode olhar para a igreja hoje e dizer: não, lá está cheio de gente defeituosa. O mundo vê isso. Lá tem uns irmãos lá, tem umas pessoas que eu conheço, era tudo gente safada, e julga que são safados. Mas se você crê no Senhor, o Pai, importante é o que o Pai vê, não o que o mundo vê. O mundo não tem os olhos abertos para ver o santo que habita em nós. Agora o Senhor, quando Ele contempla a sua igreja, nós vimos lá que não viu defeito, não viu iniquidade. A nossa iniquidade foi removida, irmãos.
Nós somos um povo sozinhos. Olha só o versículo 9 aí, capítulo 23. Números 23, 9. Números 23, verso 9. Pois do cume das penhas vejo Israel, e dos outeiros o contemplo. Eis que é povo que habita só, e não será reputado entre as nações. Aleluia. Então é o seguinte, olha aqui, está dizendo que eis que é um povo que habita só. É um povo que foi separado pelo Senhor para o Senhor. E é esse povo que Deus não vê nenhum defeito. Vamos dar uma olhada lá em Efésios, capítulo 5, verso 27. Depois nós vamos caminhar um pouquinho aqui, falar um pouquinho sobre a tribulação. Efésios, capítulo 5, versículo 27. Que doçura é isso para o nosso coração, saber quando o Pai contempla a sua igreja, não vê nela nenhum defeito. Vê ela santa, sem mácula, a igreja gloriosa, porque o glorioso habita dentro, ele é o Senhor da glória. Então a igreja, ela é tornada gloriosa. Efésios 5, 27, pode ler. Para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Está vendo? A igreja gloriosa, obviamente, porque o glorioso habita dentro. Sem mácula, nem ruga, porque a gente perde muito tempo, né, com outras coisas. Nosso Senhor nem isso vê também, as nossas rugas. E santa e sem defeito. Que igreja gloriosa é essa? Essa é a igreja do nosso Senhor. Essa igreja é amada do Pai. Se nós pudéssemos olhar para o coração do Pai, nós viríamos a Cristo. E olhar para o coração de Cristo, nós vimos a igreja. Então, se o nosso Senhor ele ama tanto a igreja assim, irmãos, nós não podemos ser indiferentes com a igreja. Devemos também amar a igreja. Só que na igreja, para que ela seja aperfeiçoada, porque nós vamos viver para sempre com o Senhor. Então ele quer um povo separado, santo, um povo aperfeiçoado para ele. Então nós vamos entender hoje algumas coisas importantes para que o Pai quer nos preparar para isso. Por que ele quer nos preparar? Porque nós iremos viver com ele para sempre. Então ele quer uns filhos preparados, uns filhos aí que tem uma mentalidade renovada. A gente vê tantos crentes aí, velhos de igreja, com uma mentalidade velha, com uma mentalidade tradicionalista, aquela que não avança, aquela tradição. Isso aí tudo é impedimento para o crescimento da igreja. São alguns blocos, né, que Satanás coloca ali, né, para que a igreja ela não se expanda, ela não, as suas tendas não se alarguem. Então eles colocam aquelas barreiras. Então nós temos que quebrar essas barreiras para que a igreja do Senhor é uma igreja vitoriosa, uma igreja gloriosa, uma igreja vencedora, triunfante. Porque se você ler Apocalipse, você vai perceber de quem será a vitória no final. Nós sabemos que é ele que vai vencer. A igreja triunfante, as bodas do Cordeiro. Isso é tão lindo, irmãos. Então vamos ver agora aqui como é que o Pai começa. Aqui é o clamor da igreja, da noiva. Cântico, capítulo 4, versículo 16. Veja aqui que é o clamor da esposa, uma figura da igreja. Olha o clamor dela aqui. Veja que coisa interessante. Levanta-te, vento norte, e vem tu, vento sul, assopra no meu jardim, para que se derramem os seus aromas. Ah, venha o meu amado para o seu jardim e coma os seus frutos excelentes. Percebe? Frutos excelentes. Esse fruto excelente, ele é produzido, todos nós sabemos que... Vocês lembram que lá em Lucas, Jesus, ele diz o seguinte: não se coloca vinho novo em odres velhos, mas se coloca vinhos novos em odres novos. Qual o vinho que é o melhor? O novo ou o velho? Por que ele é melhor? Porque é um vinho amadurecido. Então, e como que antigamente, vocês conhecem, sabe o que é um odre? O odre é era né, na época aqui, de couro, é um carneiro, também de
de boi também. Era um sacão de couro assim, tinha um negócio na tampa, tipo de uma rolha, mas não era. E depois colocava ele naqueles... Hoje mudou muita coisa, mas na época era bem melhor. Colocava ele assim em cima, aquele saco de couro bonito, embaixo acendia-se os fogos ali, o fogo, e a fumaça constante naquele vinho, que fazia com que aquele vinho, pelo trabalho do fogo ali, se tornava um vinho amadurecido, um vinho excelente pelo aquele decantamento, né? Então, quem tomava o vinho velho, quem tomava o novo, depois o velho, diz o seguinte: olha, o velho é excelente, porque é um vinho que passou pelo amadurecimento. O salmista fala no Salmo 119, deixa o dedinho aqui, vamos olhar no versículo 89. Salmo 119. Salmo 119, versículo... Vamos dar uma olhada no verso 89. Perdão, o versículo 83. Já me assemelho a um odre na fumaça, contudo não me esqueço dos teus decretos. Já me assemelho a um odre na fumaça. Então, quando aquele vinho era colocado naquele odre lá, a fumaça constante para fazer aquele decantamento, era um processo de fogo. Terrível. Mas saiu um vinho ali amadurecido, um vinho excelente, porque tinha passado pelo fogo, por aquela fumaça. Agora, a noiva, ela chama aqui dois ventos. Vento norte. E depois... vento sul. Olha bem no início aí. Cântico 4:16. Vamos prestar bem atenção. Levanta-te, vento norte, e vem tu, vento sul. Assopra no meu jardim, para que se derramem os seus aromas. Venha o meu amado para o seu jardim e coma os seus frutos excelentes. Muito bem. Aqui, o que significa vento norte? Vento norte significa tormenta. É um vento de dificuldade que se levantava. Mas aqui ela dizia levanta, a igreja levanta, porque sabia que pelo trabalho da cruz seria aperfeiçoado aqui. Nós só vamos ser aperfeiçoados pelo trabalho da cruz. E vem vento sul. Vento sul significa brisa suave, é uma coisa gostosa, que lenitivo. Por exemplo, é igual o processo do trigo. Quando planta ali a sementinha do trigo, lançado na terra, ela morre, quebra aquela casquinha e nasce ali o trigo. Só que quando o trigo começa a nascer novinho, então ele também passa por um amadurecimento. Ele começa ali a sofrer as intempéries, né, da vida, momentos de frio, chuva, sol, calor. Enfrenta muita dificuldade, até que cresce aqueles cachos, ali, aquelas espigas bonitas. Aí depois é a época da colheita. Já sofreu tanto, depois ele é colhido. Depois ele passa para zoeirar, para tirar a palha ali do trigo, já é um processo. E depois passa por outro processo, da moenda. Ele é moído ali para virar farinha. Então, muitos grãozinhos, com um grão de trigo ninguém faz um pão, farinha. Muitos grãos de trigo moídos todos juntos. E depois vai fazer a massa desse pão. Aí é duro, joga um pouquinho de água, depois joga aquele óleo, aquele azeite, que gostoso. Então, está pronta a massa, faz aquele pão bonito, que pão lindo assim. Mas só que o pão não está pronto para comer. Ele tem que passar por um processo agora, tem que ser assado. Aí vai para o forno. Entra no forno, e depois sai o pão. Só que esse pão, depois de pronto, fala, puxa vida, se ele olhar para trás, quantas tribulações eu passei, mas eu cheguei aqui. Mas ainda falta mais uma coisa. Esse pão ainda tem que ser quebrado para poder satisfazer a fome do povo. Então tudo isso aconteceu com Cristo, irmãos. Grão de trigo na terra morreu, porque se ele não morresse, ele ficaria ali só. Então foi um processo muito árduo, muito duro.
penoso trabalho da sua alma. Quanta tribulação nosso Senhor passou por nós. Hebreus 5:8 fala que ele aprendeu a obediência pelas coisas que ele sofreu. Irmãos, às vezes o Senhor tem que tratar conosco. Nós somos tão desobedientes à palavra dele. Por isso que a gente não entende tanto sofrimento que vem sobre a nossa vida. Igual aquela menininha que comprou um cachorro. O pai comprou um cachorro para ela. Ela queria um cachorro pitoco. O cachorro tinha um rabinho. Mas, papai, o cachorro queria um pitoco. Filha, corta o rabo do cachorro, fica um pitoco. Então, ela ficou com dó de cortar o rabo do cachorro. Então ela cortava um pedacinho hoje, um pedacinho amanhã. E foi quase uma semana inteira cortando um pedacinho do rabo. O cachorro sofria muito, então corta logo de uma vez. Então quando o pai encontra em nós resistência a ele, meus irmãos, a gente vai sofrer muito mais ainda. Agora, levanta vento norte. Queridos, esse aqui é o trabalho da cruz na nossa vida para o nosso amadurecimento. Abra sua Bíblia, por favor, no Salmo 66. Versículos tem na nossa vida cristã, irmãos. Mas o vento norte, não devemos nos esquivar dele. Mas, se é para vir, que venha. Ninguém vai aí celebrar, festejar com uma tribulação. Mas já que ela veio, vamos sentar. Vamos tomar um vinho junto. Salmo 66, irmãos, vamos observar aqui a partir do verso 10. Pois tu, ó Deus, nos provaste, acrisolaste-nos como se acrisola a prata. Tu nos deixaste cair na armadilha, oprimiste as nossas costas. Fizeste que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, porém, afinal, nos trouxeste para um lugar espaçoso. Esse lugar espaçoso aqui é gostoso, o lugar do descanso, o lugar... Mas vocês viram aqui o processo que é o próprio Deus quem nos prova. Você sabe o que significa aqui acrisolar? Acrisolar? O que é isso? Acrisolaste-nos como se acrisola a prata. O que é isso? Para que a prata seja limpa daquelas escórias. Também o ouro. Tem um irmão lá da nossa comunidade que tem uma empresa. Ele fabrica joias. É uma joia de verdade mesmo. Mas eu fui lá ver como é que ele faz a purificação do ouro. Ele passa por uma máquina de um fogo ali de mais de 500 graus. E o fogo passa ali e depois é tirado. Naquela passagem ele é derretido e aparecem as escórias em cima. E sai o ouro puro, purificado pelo fogo. Irmãos, o Senhor faz exatamente isso conosco. E outra coisa, no versículo 11. Tu nos deixaste cair na armadilha, oprimiste as nossas costas. O que eu e você nós podemos fazer no âmbito espiritual? Nada. Mas nós cremos que Ele tem feito tudo por nós. E Ele faz por nós. Então Ele nos deixa a gente cair. Mas Ele nunca vai tirar os olhos de nós. Ele sempre vai estar olhando para nós. Se nós tivéssemos uma visão de quem é o Senhor, irmão. E toda tribulação que vamos passar não vai ser além da nossa força, não. Agora aqui, fizeste que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Amados, é o Senhor quem faz e levanta pessoas para nos humilhar. Às vezes nós temos uma tendência de ser humilde, mas às vezes existe uma humildade de fachada, de fingimento. Mas quando você é humilhado, aí dá para provar se seu caráter é um caráter de Cristo ou não. Porque qualquer um de nós podemos rebaixar, mas quando somos humilhados, aí vai aparecer o nosso caráter. E lembre-se disso, o nosso Pai é um Pai prático, não é um Deus teórico. Ele vai tratar com seus filhos na prática. É precioso isso. Então, Ele vai fazer. Então, quando vem uma pessoa para discutir com você, para dizer que você é isso, que você é chato, que você é uma série de coisas, querido, olha para aquela pessoa, lembra que ela é uma pessoa carente, que está sendo usada aí, talvez um instrumento do diabo, para lhe aperfeiçoar. Hora de você amar, de você abraçar essa pessoa, conquistar essa pessoa. Às vezes é uma esposa, às vezes é um marido.
Hoje é muito comum os maridos apresentar a sua esposa dizendo o seguinte: olha, essa aqui é a minha adversária. Não é a minha esposa, é a minha adversária. Que absurdo que é esse? Minha esposa querida, amada. Só que nós nos esquecemos, o que nos uniu foi o amor. Aquele cimento, aquela coisa que une o casal. E por que viver em tantas desavenças? Então aqui, queridos, ele fez com que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Então, nós vamos ser bem-aventurados. Imagina se uma pessoa começa a falar mal a teu respeito. E você sabe que não é verdade. Qual é a nossa reação diante desse problema? Xingar, murmurar, criticar. Deixa o dedinho marcado aqui. Abra lá em Mateus, capítulo 5, versículo 11. Olha aqui onde está a nossa bem-aventurança. 11 e 12. Mateus 5, 11 e 12. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Olha, bem-aventurados sois quando? A palavra bem-aventurado aqui significa profundamente feliz. Quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Qual é a atitude aqui? Regozijai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Quando a perseguição na nossa vida, meus irmãos, nosso cristianismo está funcionando, está de vento em popa. Quando alguém fala mal de você, você acha que ele está falando a mentira? Ou nós nos consideramos pessoas boas? Somos filhos amados do Pai. Mas às vezes nós temos que dar o melhor para Deus. O que você tem de bom para dar para Deus, a não ser o seu pecado? O meu pecado? Não é assim? Salmo 66, estamos lá, vamos voltar para lá. E depois aqui, o versículo 12: fizeste que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça, passamos pelo fogo e pela água. A gente vai ver isso aqui depois. Porém, afinal, nos trouxestes para um lugar espaçoso. Um lugar espaçoso. Amados, mas para chegar aqui temos que passar por uma faculdade de tribulação muito grande. E o Senhor nos matricula aqui para amadurecer os seus filhos. E é tão bom depois que você começa a conversar com cristãos, homens e mulheres que passaram pelas provas, que foram amadurecidos. E as tribulações, meus irmãos, todas elas são benéficas para nós. Eu não sei, ouvi uma vez, acho que deve ter sido aquele livro do Napoleão Falcão. Ele conta uma ilustração dizendo que a mulher estava orando pelo filho, que estava já no meio de uma guerra, e o filho dela tinha 17 anos, e o exército, lá o governo, pediu para que todos se alistassem para ir para aquela guerra. Então ela, na questão, orou ao Senhor, falou: Pai, não permita que meu filho vá para aquela guerra, ele pode morrer tão novo. Ele estava andando de cavalo e caiu, quebrou a perna. Aí a mãe: meu Deus, eu orei tanto pelo meu filho, olha aqui, quebrou a perna. Mas por causa da perna quebrada, ele não pôde ir para a guerra. Deus preservou. E às vezes Deus livrou, mas ele teve que sofrer ali aquela dor. E a mãe também sofreu com isso, porque quando um filho está doente, um filho sofre qualquer tipo, os pais também sofrem. Estava pensando aqui, o Francisco e a Deusilene tem uma filha que mora lá em Rondônia, né? A Lívia está crescendo. Isso aqui, você acha que não sofre? Não poder tocar, não poder estar junto, poder estar perto. É aquela saudade, aquela dor assim de saudade, mas uma coisa gostosa, aquela preocupação toda. Mas saudade ninguém consegue matar, né? Irmãos, abra a sua Bíblia, por favor, num texto muito interessante que nós conhecemos. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 12 e 13. Agora,
preste bem atenção aqui, muito cuidado aqui para você não comer gato por lebre. 1 Coríntios capítulo 10. 10, 12 e 13. Vamos ler com bastante cuidado aqui para nós não interpretar errado o que o Senhor está dizendo para nós aqui. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Muito bem, olha, cuidado com esse versículo 13 aqui. Tentação, provação é a mesma coisa. Ele diz aqui que Deus é fiel, então ele sempre vai segurar a corda. Ele não vai permitir que nós sejamos provados além das nossas forças. Mas, veja aqui, pelo contrário, o que ele vai prover para nós aqui? O que ele vai prover para nós aí? Livramento de quê? Livramento do quê, irmão? Ninguém vai responder? Livramento de quê? Olha aqui, não vos sobreveio provação ou tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais provados ou tentados, além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação ou a provação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Livramento do quê? Hã? Não, ele não vai prover livramento de tentação. Ele não está falando isso no texto. Ele também não está dizendo que vai nos livrar dessa provação, não. Olha para o texto. Quando vem a provação, o Senhor me livra, me guarda, me tira. Para com isso. Olha para o texto. Olha aqui, preste atenção. E juntamente com a provação ou a tentação, vos proverá livramento de quê? Para quê? Livramento de sorte que possais. Não que ele vai livrar você da provação, vai ter que passar, mas você vai ter livramento para suportar a provação. Isso que o texto está dizendo. Ele vai nos provar, irmãos. Entende aqui? Quantas e quantas vezes a gente vê tantos aí pregadores sem a visão espiritual da palavra, e o Senhor vai te livrar da provação. Não vai livrar. Ele vai prover livramento de sorte que você possa suportar. Vai ter provação, mas o livramento aqui é a condição pela graça para que a gente possa suportar as provações. Nós temos que passar pela provação. Como? Não tem jeito. Então, vai ter. Mas esse Deus, o nosso Senhor, ele se condescende com a nossa provação, como que ele segurasse na corda. Aqui, filho, tá aí, tá. Mas essa aqui você pode suportar. O meu livramento é esse. Você vai passar por isso, mas eu estou aqui segurando a corda. Eu não vou baixar mais a corda porque você não vai suportar. Mas aqui você pode suportar. E você vai passar por essa provação aqui. Tá? Compreendeu? Compreendeu o texto aí? Que nós vamos passar pela provação, sim, mas ele vai nos dar graça para a gente suportar. Individualmente. O que eu vou passar, você não vai passar. E nem você. Eu posso aqui falar, Senhor, tem misericórdia. Mas se Deus tem um propósito, as nossas orações não mudam o propósito do Pai. As nossas orações fazem com que o Pai nos inclua no seu propósito. Nós não sabemos orar como convém. Agora o Espírito nos assiste em nossas fraquezas. Nós somos tão hipócritas nas nossas orações. Já pensou se nós fôssemos sinceros aqui? Orássemos de verdade? Se nós orássemos orações verdadeiras? Nossa, o Francisco, gente, ele tem esse problema aí, está orando, meu Deus! Mas nós somos hipócritas, que a gente finge, faz oração assim para os homens, não para o Pai.
Mas o Espírito pega aquelas orações verdadeiras, expressa o nosso sentimento real e fala: Pai, é isso aqui, ó. Porque é da vontade do Pai que Ele, o Espírito, interceda por nós. Ele que intercede por nós. E Jesus, Hebreus 7:25, Ele está à destra do Pai, vivendo sempre para interceder por mim e por você. Vai ter provação? Vai ter. Mas Ele vai dar livramento para que você possa suportar a provação. Não vai te levar da provação, não. Porque Ele te ama e quer que você cresça. Compreendestes? A gente tem que considerar que ele está tratando do mau exemplo dos hebreus. Os hebreus deram um mau exemplo. E ele disseram aqui que eles puseram o Senhor à prova. Chegou um momento que eles disseram para Moisés, eles disseram assim: Moisés, Deus está no nosso meio ou não? Como que eles disseram, duvidaram da presença de Deus. E a Bíblia diz, por esse motivo eles caíram pela mordedura da serpente. Então, quando nós somos tentados, se nós não considerarmos que Deus está em nós, que Deus está no nosso meio, que Ele é o socorro bem presente na angústia, nós estamos assim pondo o Senhor à prova. Porque fraquezas sempre haverão em nós, tentação sempre nos sobrevirão. Mas uma coisa é certa: aquele que guarda Israel não dormitará. Então, quando nós estamos diante da tribulação, da tentação, e não consideramos que o Senhor, o nosso livramento, estamos pondo o Senhor à prova. Aí ele diz: vede que não cai no mesmo exemplo da desobediência. Por isso que ele diz: quem está em pé, cuidado que não caia. Eu não contei o contexto para a gente estar ganhando mais tempo aqui. Vamos dar uma olhada em Jó, capítulo 36, versículo 15. Aqui, irmãos, é a voz de Eliú. Eliú é uma figura do Espírito. É o mais novinho. É aquele que vai começar a tratar com Jó ali. Aqueles 3 amigos de Jó é uma figura da nossa alma, né? Mas Jó 36, versículo 15, eu quero que vocês prestem bem atenção aqui. Veja como é precioso o tratamento do nosso Pai Celestial. Jó 36, verso 15. Vamos ler com bastante cuidado esses textos preciosos aqui. Ao aflito, livra por meio da sua aflição, e pela opressão lhe abre os ouvidos. Quem que está dizendo aqui é Eliú. 36:1 diz assim: prosseguiu Eliú e disse, aqui é a voz de Eliú. Eliú é uma figura do Espírito Santo para tratar com Jó aqui. Agora, ao aflito livra. Quem que livra aqui? Lógico que é Deus. Ao aflito livra. Meus irmãos, que paradoxo isso aqui, né? Ao aflito, Deus livra por meio da sua aflição. Que coisa mais impressionante. O mundo não entende isso. E outra coisa, e pela opressão lhe abre os ouvidos. Aqui o megafone de Deus gritando através da opressão, das nossas dores, para que os nossos ouvidos sejam abertos. E segundo Samuel 14:14, ele fala que Deus faz de tudo para que o desvalido não saia da sua presença. Ele cria meios para que o desvalido não saia da sua presença. Trabalha o tempo todo, criando um meio aqui, outro meio aqui, para que então nós possamos se achegar a Ele. E o desejo do Pai é que nós nunca venhamos a separar dEle. Nunca, jamais. Deixa marcado aqui em Jó. Vamos dar uma olhada em Jeremias, capítulo 32. Jeremias 32. Vamos ler aqui a partir do verso 39. Jeremias 32, verso 39. Dar-lhe-eis um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para seu bem e bem de seus filhos. Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Está vendo aqui o amor furioso do Pai por nós? Primeiro que vou dar para eles um só coração e um só caminho. Para quê? Ao propósito. Para que me temam todos os dias, para o seu bem e o bem de seus filhos. Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem.
e porei o meu temor no seu coração ao propósito, para que nunca se aparte de mim. Nunca se aparte de mim. E o 41 vai dizer o seguinte, que alegrar-me-ei por causa deles, e lhes farei bem, plantá-lo-eis firmemente nesta terra, de todo o meu coração, de toda a minha alma, porque assim diz o Senhor, assim como fiz vir sobre este povo todo este grande mal, assim lhes trarei todo o bem que lhes estou prometendo. Filemão 6 fala desse todo bem que é Cristo, todo o bem que há em nós para com Cristo Jesus. Então, irmãos, lá naquele livro de Jó, que nós estamos no versículo 36 aqui, muito interessante, ele está dizendo assim que, olha, ao aflito ele livra por meio da sua aflição, e pela opressão lhe abre os ouvidos. Agora, qual é o resultado disso? Versículo 16. Assim também, procura tirar-te das falsas da angústia para um lugar espaçoso, em que não há aperto, e as iguarias da tua mesa serão cheias de gordura. Então aqui, e ele procura, meus irmãos, depois nos levar para um lugar espaçoso, mas antes tem que passar por aquela tribulação que nós vimos ali no Salmo 66, né, que nos agrisola como a prata, que faz com que os homens cavalguem sobre a nossa cabeça. Agora, eu falei aqui sobre o discipulado de Pedro. Pedro ainda, quando estava caminhando com Cristo, Jesus o abordou e fez com ele fez uma pergunta para ele muito interessante. A gente vai ver aqui agora para ver como é que ele vai nos fortalecer, como é que ele vai nos aperfeiçoar. Vamos abrir em Lucas, capítulo 22. Lucas 22. Lucas, capítulo 22. Vamos ler aí com bastante cuidado esses dois versículos tão preciosos. Lucas 22, o verso 31 e o verso 32. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Muito bem, a gente vai ver aqui. Jesus falou, Simão, Simão, olha, Satanás me reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, já roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece a teus irmãos. Pedro teve aqui uma incumbência de Cristo para fortalecer os seus irmãos. Quem são esses irmãos que ele está se referindo aqui? Quem? Quem é? Você, Pedro, quando se converter, fortalece os teus irmãos. Também. Mas quem são os irmãos de Pedro? Nós. Todos nós aqui. Então vamos ver hoje como que ele vai nos fortalecer, nos aperfeiçoar. Jesus falou para ele, Pedro, olha, você vai ficar incumbido de quando você se converter, você vai fortalecer os teus irmãos. Jesus orou lá em João 17, Pai, não rogue somente por estes, pelos discípulos, mas também por aqueles que irão crer em mim por intermédio da sua palavra. Vocês se lembram? Então, quem são os irmãos de Pedro? Todos nós aqui. Então, Pedro teve a incumbência de fortalecer, mas Pedro não está aqui hoje para nos fortalecer. Mas ele escreveu 2 cartas tão preciosas, direcionadas a mim e a você. Então, vamos ver como é que ele vai nos aperfeiçoar. Ele vai falar de experiências pela qual ele foi disciplinado a Cristo pelo Senhor. O Senhor o disciplinou, trabalhou na vida de Pedro. Hoje não vai dar para a gente falar como foi todo esse discipulado, mas vamos ver como que ele vai nos fortalecer. Então vamos para lá. Jesus, quem falou para Pedro, nos fortalecer. Então vamos lá para 1 Pedro. Vamos começar aqui no capítulo 1.
1 Pedro 1, vamos ler de 3 a 5. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Isso aqui é ou não é um fortalecimento? É sim, mas não para aqui, irmãos. Ele fala aqui bem no início do versículo 6. Essas duas palavras, o que está escrito aí, Lucinha? Nisso exultais. Nisso exultais. Nisso é porque nós somos regenerados para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, que somos guardados pela fé no poder de Deus. Nisso devemos exultar. Agora, veja aí agora. Embora, no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Muito bem. Nisso vocês devem exultar. Embora, no presente século, por breve tempo, sejais contristados por quantas provações? Por várias provações. E quando é que essas provações irão acabar na nossa vida? Enquanto ele viver. E Paulo já falou isso para nós já. Vamos deixar marcado aqui. Abra lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Ele vai dizer para nós aqui. Então, quando fala por breve tempo, Pedro gostava dessa palavra breve tempo porque sofrer 80 anos, meus irmãos, é muito pouco. Né? E as tribulações que nós vamos enfrentar e passar, elas não podem ser comparadas com a glória a ser revelada em nós. 2 Tessalonicenses 1, versículos 7, e 8, e 9, e 10. E a vós outros, que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Só um pouquinho. E a vós outros, que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando? Quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, é quando ele voltar. Aí nós vamos ter alívio. Aí esse lugar espaçoso, lá do Salmo 66. Mas enquanto estiver aqui, meus irmãos, prepara as costas. Deus vai nos aperfeiçoar. Né? Então, não, vamos ler só até o versículo 7 mesmo. Vamos voltar lá para 1 Pedro. Né? 1 Pedro, nós vamos versículo 6. Agora leia o 7, Lucinha. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Muito bem, aqui olha. Então, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus. Irmãos, a nossa tribulação, ela é fundamental para o nosso aperfeiçoamento, para o nosso crescimento. Mas que cheiro mais gostoso aqui, hein? Delícia. Tá? Um cheirinho precioso. Então, queridos, passamos aqui pelo fogo, então não vai ser fácil aqui. Então, esse aqui é o nosso fortalecimento. Para fortalecer aqui, vamos passar, mas vai ter um resultado precioso para o Senhor. Nós nunca vamos ser perfeitos, mas estamos sendo aperfeiçoados por Ele. Leia o capítulo 2. Vamos ler aqui o versículo 1 Pedro 2, verso 21. Porquanto, para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Está vendo? Percebe aqui? Para isto mesmo fostes chamados, porque Ele, o Senhor da glória, sofreu em vosso lugar, mas Ele deixou o exemplo para nós seguir os seus passos. É assim, aquele Salmo 23, 4 fala que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Irmãos,
hoje temos o vale, sim, mas é o vale da sombra da morte. Você, quando está, de repente, na rua e passa um ônibus na rua, você está na calçada, a sombra do ônibus parece que ela atropela a gente, mas não acontece nada com a gente, né? Imagina se você fosse atropelado por aquele ônibus. Iria se acabar, virar um caco. Mas quem foi atropelado por aquele ônibus foi Jesus. E nós somos atropelados pela sombra da morte. Então a morte não tem mais nenhum domínio sobre nós. Porque o que nos leva para o inferno é o pecado. Mas lá na cruz o nosso velho homem já foi crucificado e morto. Então hoje é a sombra da morte. Não tem mais a morte como realidade. Paulo disse: onde está a morte, o teu ferrão, teu aguilhão? Jesus na cruz tirou o ferrão da morte. Então hoje ela voa sobre a nossa cabeça, mas ela não pode mais nos ferir, porque o pecado foi tirado. Então, para seguir os seus passos, seus exemplos, agora o versículo 18 e 19, aí do capítulo 2. Servos, sede submissos, com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso, porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Queridos, é isso aqui que nós vamos sofrer. Muitas vezes nós gostamos de levar vantagem, não queremos ser injustiçados, sofra injustiça. Ele está olhando, está vendo, e você vai ser recompensado. Mas nós nos justificamos, que alguém suporte tristeza, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Ele sempre vai nos orientar que soframos a injustiça. Isso é tribulação. Tribulação das mais pesadas, Estou introduzindo, meu irmão. Não, mas depois eu dou agora. Então, tá, irmão, tá dizendo pra gente dar uma parada por aqui no intervalo? Então vamos orar. Aí depois, à noite, a gente dá mais um passo à frente aqui. Vamos ter uma palavra de oração. Nosso Pai, te damos graças pela Tua palavra, pelo privilégio, Pai, de sofrermos por Ti. Pai, revela em nós a pessoa de Cristo, que é o nosso Senhor, a nossa vida. Queremos o Seu governo sobre nós, ó Pai. E nos dê, Pai, a visão espiritual dele, a visão celestial de Cristo, para que quando estivermos passando, Pai, por momentos tão difíceis, possamos contemplar a Tua face. Ó Pai, abre os nossos olhos, ó Pai, e forma, através da disciplina, através da provação, o caráter do Filho em cada um de nós. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.